Mateus capítulo 6 e verso 25 em diante. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Pai, fala com a gente mais uma vez nessa noite. Senhor, nessa série que vamos iniciar, que seja uma série, Senhor, de muito aprendizado, de crescimento para nós. É a minha oração em nome de Cristo Jesus. Abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, Senhor. Quebra toda a muralha da ignorância, quebra toda a muralha do preconceito com relação a algumas coisas que serão faladas aqui, Senhor. Deus, que o nosso coração esteja aberto, escancarado para a operação do Teu Espírito. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Sentem, meus irmãos, Deus abençoe. Falando em disciplina, essa palavra não é muito querida não, né? Porque nós geralmente usamos a palavra disciplina para o castigo, quando na verdade nós estamos o tempo todo usando disciplinas no nosso dia a dia. Por exemplo, você que tem costume de hora em hora beber água, você está usando da disciplina para que você tenha saúde. Eu preciso da minha esposa para que ela me leve um copo de água, para que eu saiba que eu tenho que beber água, senão eu passo o dia inteiro sem beber água. Então eu preciso me disciplinar melhor. Mas tem pessoas que o tempo todo estão se disciplinando, eu preciso tomar água, eu preciso beber água. Você também se disciplina quando você mastiga bem os alimentos, você não fuma, você não bebe, você guarda o seu corpo, não fica comendo muita porcaria por aí, você está se disciplinando, isso é disciplina. Para que você se disciplina? Para que você se saia melhor, para que você se destaque, para que você não morra no meio do caminho. O atleta que se disciplina para que ele possa se destacar diante dos outros atletas. Se você começar a se disciplinar e correr todo dia 30 minutos, daqui a alguns dias você pode correr tranquilo, 40, 50, né? É tranquilo, basta você se disciplinar. Se você se disciplinar, você com certeza vai conseguir percorrer distância que outros que não se disciplinaram iriam conseguir. Então, você, na vida, o tempo todo está se disciplinando. Se na vida você se disciplina, também na vida espiritual existem disciplinas que nós precisamos para que nós possamos ser mais capazes. Aí a pergunta que fica é, para que serve uma disciplina espiritual? Eu vou fazer aqui uma denúncia, que talvez você já sabe, mas eu preciso fazer, que é, nunca houve uma geração tão superficial quanto a geração que nós estamos vivendo. Uma geração superficial nas conversas, uma geração superficial nas orações, uma geração superficial no jejum, uma geração superficial na palavra, uma geração superficial no que quer, no que deseja, no que aumenta. Nunca houve uma geração tão superficial como a nossa. E a disciplina espiritual, ela faz exatamente isso. Ela sai da superficialidade e ela te leva para um lugar mais profundo em Deus. Você para de ser aquela pessoa comum e começa a se tornar uma pessoa excepcional diante de Deus. É possível ser isso? É possível, se você se disciplinar. Deus não precisa de pessoas mais inteligentes. Tem gente que pensa que o reino de Deus precisa de gente superdotados. Não, Deus precisa de pessoas disciplinadas, de pessoas que queiram, que desejem e que lutem para que as coisas aconteçam.
Então, por isso que nós vamos falar sobre essa disciplina, porque essa geração que só se preocupa com vida exterior, precisa de disciplina espiritual para compreender um pouquinho mais da vida interior. E aí tem gente que pensa assim, olha, esse negócio de disciplina espiritual, ela é só para quem é gigante na fé, ela é para pastor, ela é para presbítero, assim, aqueles mais santos, ela é para aquele tipo de pessoa que quando você chega perto, ela já faz uma cara de santidade, já arrepia e tal. Não, disciplina espiritual é para todo mundo, é para gente comum, para nós que vivemos, porque as disciplinas espirituais, elas são para serem usadas no trabalho, elas são para serem usadas na escola, em casa, na convivência com os filhos, com os vizinhos, enfim. As disciplinas espirituais servem para que você viva uma vida melhor em profundidade com Deus. E do contrário, que muita gente pensa que disciplina, pelo fato da palavra disciplina, é uma coisa chata, é o contrário. A disciplina, ela vai te trazer no final a alegria completa. O apóstolo Paulo já falou isso. No final vai ser proveitoso. Quando você experimenta os resultados dessa disciplina, você começa a ter muito mais alegria e você tem muito mais prazer em fazer cada disciplina. Agora você pergunta, tá bom, quais são as disciplinas espirituais? Existem muitas. Existem vários estudiosos, dividem em várias categorias, enfim, mas eu, para simplificar para vocês e para não se tornar tão extenso, eu vou dividir em 7. Nós vamos falar durante 7 semanas aqui, não a fio, como o pastor Leidial já falou, mas nós vamos falar durante 7 semanas sobre disciplinas espirituais. Quais delas? Simplicidade, oração, jejum, solitude, meditação, estudo e confissão. Oração e jejum, todo mundo identificou como disciplina espiritual. Estudo, de repente você pensa, estudo do quê? Estudo da palavra. Simplicidade, pouca gente caracterizou como disciplina espiritual. Confissão é uma disciplina espiritual. Meditação, se usa meditação. Solitude, o que vem a ser solitude? Nós vamos falar sobre tudo isso. A questão de sair, de se afastar, de sair do meio do povo para poder passar um tempo com o Senhor, para poder receber de Deus, ficar em silêncio. Existem jejuns de silêncio e muitas coisas que nós podemos aprender para chegar mais perto de Deus. Só que isso nós vamos, no decorrer dessas 7 semanas, nós vamos estar aqui avisando conforme for chegando os dias, e você não pode perder. Agora, por que eu preciso tanto dessa disciplina? Gente, no decorrer dos séculos, a igreja foi perdendo um pouquinho o foco dessas disciplinas. Deus sempre, na palavra, chamou o povo para jejuar. Deus sempre chamou o povo para olhar a palavra. Deus sempre chamou o povo para meditar. Sempre. Você vai ver na Bíblia Sagrada o tempo todo Deus chamando o povo para as disciplinas. Mas na Bíblia você não encontra regras. Por exemplo, muita gente pergunta, pastor, como é que eu faço para jejuar? Porque a Bíblia não diz. Pastor, como é que eu faço para meditar na palavra? Porque a Bíblia não diz. E por que a Bíblia não diz? Porque, gente, era a cultura do povo. A criança já nascia aprendendo a orar. Estava tão impregnado na cultura do povo de Israel, a meditação, que uma criança não precisava perguntar, pai, como é que eu medito? Ela via no seu pai a meditação, ela via no seu pai a oração, então ela já sabia como se orava, como se meditava e como se jejuava. Infelizmente, por que nós precisamos aprender ou reaprender essas disciplinas espirituais? Porque a nossa geração não jejua mais, a nossa geração não ora mais, a nossa geração não medita mais, não fica mais sozinho, não é mais uma geração simples. Tudo isso nós perdemos. Aí nós temos que voltar para a palavra e ir aprendendo conforme os textos que nos são apresentados e conforme as práticas que foram apresentadas pelos pais da igreja, como nós podemos nos disciplinar para sermos homens e mulheres de Deus. Ei, muita gente vai dizer assim, pastor, Jesus já me deu a graça e a graça é de graça. Jesus já me deu tudo o que eu precisava, eu não preciso mais me esforçar para nada. Nananina. A graça é de graça, como eu sempre digo aqui, que é uma frase de Dietrich Bonhoeffer, a graça é de graça, mas a graça não é barata. Você entendeu? A graça é de graça, mas ela não é barata, ela vem para você de graça, mas você pode desenvolver. E as disciplinas espirituais são para que nós desenvolvamos essa graça que nós recebemos. Por exemplo,
Quando você usa a disciplina espiritual, oração, jejum, meditação, você se coloca diante de Deus para que Deus te transforme. É a mesma coisa que um agricultor. O apóstolo Paulo usou isso lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, que ele diz assim, ó, quem semeia para a carne, da carne vai colher destruição. Agora, quem semeia para o Espírito, do Espírito vai colher vida eterna. O que ele está dizendo assim? O agricultor, ele não pode fazer germinar a semente, mas ele pode preparar a terra e colocar a semente no chão, e esperar que a natureza siga o seu curso. Quando você usa as disciplinas espirituais, quando você ora, quando você jejua, quando você medita, quando você é simples, você está preparando o terreno, e a ação é do Espírito Santo. Então a graça é de graça, mas você precisa preparar o terreno para que essa graça se desenvolva. Amém? Você entendeu? Oh, yes? Então tá bom. Terminada essa introdução, nós vamos falar sobre a simplicidade no dia de hoje. Por que eu escolhi justo a simplicidade? Gente, porque a oração, não faz muito tempo que nós falamos sobre isso. Jejum talvez você ouviu nos últimos dias, mas talvez poucos de vocês, ou alguns nem ouviram, uma mensagem falando sobre simplicidade, e o quanto Deus se importa que seus servos sejam simples. E isso aqui, essa mensagem, gente, eu já posso dizer que na próxima meia hora que eu vou falar para vocês, vai ter gente que vai torcer no banco, vai ter gente que não vai gostar, depois vai lá para o YouTube para dar um dislike lá no vídeo, não tem problema nenhum, meu amigo, não estou preocupado com o que você pensa, eu vim aqui para falar o que a palavra de Deus fala a esse respeito, e eu estou bem tranquilo com relação a isso. Tem algumas coisas que eu vou usar que são opiniões minhas, é claro. Todo pregador usa também, no meio da pregação, usando a palavra de Deus, ele coloca também o seu parecer. Eu estou fazendo aqui uma reflexão, mas eu não vou fugir da palavra, e você vai ter que enfrentar a palavra de Deus e poder entender que Deus quer que seus filhos sejam simples. A palavra simplicidade, ela vem do latim simplicitar, que quer dizer assim, ó, sem nenhuma mistura, original, qualidade daquilo que é simples, que nunca foi modificado, é o que é. É o que é. Infelizmente, gente, muitos crentes, muitas igrejas têm se enchido de gente vaidosa, têm se enchido de gente nariz empinado, têm se enchido de gente que cuida mais da aparência do que com o coração. Vem para a igreja, até busca Jesus, mas busca por causa dessa própria vaidade. Busca Jesus porque quer crescer, adquire cargos porque quer ser maior, fala porque quer ser melhor, canta porque quer ser melhor, trabalha porque quer ser mais, se veste porque quer ser mais, compra algo porque quer ser mais. Tudo o que faz é para que se destaque diante dos outros, e infelizmente isso o mundo sempre fez. O mundo sempre agiu desse jeito. Um se destaca mais pelo que tem, outro adquire mais poder porque tem, outro subjuga o outro. No mundo sempre foi assim. Entre nós, Jesus disse que não seria dessa forma. Aquele que quer ser o líder, ele precisa ser o que serve. E as coisas começam a mudar, e nós ainda não entendemos que tudo com Jesus vai na contramão. Tudo com Jesus é na contramão do que o mundo trabalha. E infelizmente a igreja nos dias de hoje, tem andado exatamente como o mundo quer, exatamente como o mundo caminha. Uma vez perguntaram para o pregador, já há 500 anos atrás, perguntaram para ele assim, olha, por que as pessoas na igreja querem ser santas? Elas até choram nos cultos, elas querem ser diferentes, mas elas não conseguem. E a resposta daquele pregador foi assim, ó, a principal razão pelo qual essas pessoas não conseguem ser santas é porque elas deixam coisas irrelevantes ocupar espaço demais na vida delas. Tem muita coisa, tem muita bagagem, tem muita coisa que nós precisamos nos desfazer para sermos simples e para que Jesus opere no nosso coração. E de todas as disciplinas espirituais que eu vou falar aqui, eu não posso medir a vida de oração de alguém, eu não posso medir o quanto alguém tem jejuado, eu não posso medir o quanto alguém tem estado sozinho com Deus, mas eu posso ver na vida de uma pessoa o quanto ela é simples.
A simplicidade é a mais visível de todas as disciplinas espirituais. Por isso que eu comecei com ela. Com aquela que é mais visível e com aquela que é mais difícil. Por que é mais difícil? Porque nós vamos ter que deixar algumas coisas para trás para poder adquirir simplicidade. Porque nós vamos ter que ignorar algumas coisas, nós vamos ter que dizer não para algumas coisas. Por que nós não queremos? Porque no fundo todos nós queremos luxo, todos nós queremos riqueza, todos nós queremos bens. Esses dias eu estava lá na rádio conversando com um locutor e eu disse assim, e aí, está tudo bem? Ele disse, olha, eu estaria um pouquinho melhor se tivesse 3 milhões na minha conta. Se nós andássemos aqui entre vocês, de repente eu poderia dizer, e aí, o que te falta? Olha, preciso de dinheiro, preciso disso, preciso daquilo. Nós nunca estamos contentes com aquilo que nós já recebemos. O nosso desejo é sempre assim, Senhor, me dá mais para que eu possa fazer mais. E o que Deus quer de nós é, eu já te dei tudo o que você precisa, o que você vai fazer com o que eu te dei? O que você está fazendo com o que eu estou te dando? A simplicidade é, o que você tem é suficiente para que você viva para Deus, e você faça tudo aquilo que precisa fazer. A simplicidade, gente, na Bíblia Sagrada, ela vai ser encontrada várias vezes. Muita gente pensa assim, quando se trata de dinheiro, quando se trata de bens materiais, quando se trata de vestir, de comer, isso aí é tudo interpretação pessoal, a Bíblia não diz nada sobre isso. Eu posso gastar toda a minha grana num restaurante de luxo, eu posso gastar toda a minha grana, todo o meu salário, como eu já soube de jovens que fizeram isso, gasto todo o meu salário numa calça, eu posso fazer, e a Bíblia não tem nada a ver com isso. Não, você não entendeu nada, você não entendeu nada, você está pirado. Nós tentamos enganar que Jesus nunca falou disso, mas Jesus foi o que mais falou sobre economia. Jesus foi o que mais falou sobre a forma que você usa o seu dinheiro. Aliás, Deus se importa muito bem como você usa o seu dinheiro. Há 2 anos atrás, quase 2 anos atrás, eu preguei aqui sobre a família e o dinheiro, e eu falei, Deus se importa sobre como você usa o seu dinheiro, sim, senhores. Porque a maneira como você usa o seu dinheiro e os bens que você tem, mostram muito mais do que você ama. Você pode dizer que você ama ao Senhor, mas eu olho para a forma como você se veste, a forma como você come, a forma como você vive a sua vida, e eu sei quem é o seu amor de verdade. Eles ficam olhando para mim desse jeito. Nós sabemos a quem amamos pela forma que nós vivemos. Não pode dizer que você ama a Jesus se você investe mais no seu carro. Se você investe muito mais no seu carro do que se você investe na obra de Jesus, quer dizer, você ama muito mais o seu carro do que as pessoas e do que a obra de Jesus. Você não pode querer enganar. Então a Bíblia, ela vem como espelho para nos mostrar a quem você ama mais. E Jesus vivendo numa sociedade simples, gente, com pouquíssimos ricos, e ainda assim ele tinha que ficar avisando, pessoal, tome cuidado com a avareza, tome cuidado com a riqueza, ainda mais nós, que estamos numa sociedade altamente rica, uma sociedade que tem condições, uma sociedade que tem dinheiro, que ganha bem. Estamos em período de crise, sim, senhores, mas nós estamos numa sociedade que tem condições. Então nós temos que ter cuidado com a simplicidade. Tem um texto que apavora a gente, quando a gente lê, nós ficamos meio apavorados, falando aos ricos, que o Tiago escreveu lá no capítulo 5, e ele disse assim, agora vocês ricos, vocês peguem, sabe o que vocês têm que fazer? Chorem, lamentem, porque a miséria vai chegar para vocês. Aí você diz, que bronca é essa com rico? Que bronca é essa agora, não pode ter rico? Todo mundo tem que ser pobre dentro da igreja? Que bronca é essa? Calma lá. Tiago não está dizendo, ele não está dando bronca nos ricos simplesmente porque os ricos tinham dinheiro. Ele continua lá no verso 5 do capítulo 5, ele continua dizendo assim, porque vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. O que ele está dizendo isso aqui? Vocês consumiram de forma desordenada, vocês comeram de forma desordenada, gastaram com o luxo de vocês de forma desordenada. Ai de vocês, Tiago diz. Está na Bíblia. Vocês deixaram a riqueza de vocês fazer com que vocês esquecessem a simplicidade. E aí,
ai de vocês, porque vai chegar o dia da miséria. O apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo, no capítulo do primeiro livro, capítulo de número 6, verso 17, verso 18, ele diz assim, ordena aqueles que são ricos agora, hoje, porque eles podem não ser amanhã, ordena aqueles que são ricos hoje, para que não sejam arrogantes, para que não ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que tudo provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene a eles que eles pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras e generosos para repartir. Aí você diz, então tá bom, pastor, eu não sou rico, estou de fora dessa pregação. Simplicidade não tem nada a ver só com riqueza ou com pobreza. Tem muita gente que diz que é pobre e diz, pois é, irmão, nós somos simples, mas lá no seu coração é orgulhoso. Não é a veste que você usa, não é o dinheiro que você tem, é como está o seu coração diante das coisas que você ambiciona e das coisas que você tem. Deus quer que todo mundo tenha provisão, todo mundo. Deus não quer que ninguém passe fome, Deus quer que todo mundo se alimente, Deus sempre quis isso. Tanto que Ele cuidou do povo de Israel nesse sentido. Se você for ver o livro de Levítico, o povo tinha que cuidar um do outro, não podia passar fome viúva, nem órfão, todo mundo tinha que cuidar. Agora, não estou dizendo com isso aqui que todo mundo vai ser pobre. Todos os cristãos têm que ser pobres para seguir a Jesus, porque Jesus não tinha nada, não tinha nem onde reclinar sua cabeça. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que, a partir de Jesus, os nossos bens precisam tomar uma perspectiva diferente. O apóstolo Paulo diz assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E tem gente que é mais pobre do que rato, mas ama tanto o dinheiro, que essa pessoa já perdeu a salvação e vai morrer pobre. Não é uma questão de ser rico ou de ser pobre, é a questão de aonde está o seu coração com relação aos seus bens. Em contrapartida, a miséria, ela não está só onde as pessoas estão carecendo de riqueza. Tem miséria onde as pessoas só dependem da sua riqueza. A miséria está no pobre e está no rico que ama mais os seus bens do que qualquer outra coisa. Então, simplicidade vem para equilibrar isso, vem para dizer, os bens não são nada mais do que dádiva divina, e você precisa viver a cada dia, porque basta cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos. Eu vou falar de algumas atitudes que são internas, que nós precisamos desde já colocar no nosso coração, na nossa mente, e não guardar e não esquecer, para que nós venhamos ser simples. Primeira, ter na mente que tudo que você tem é de Deus. Ah, pastor, isso eu já sei. Isso eu já sei. Eu sei que tudo que eu tenho é de Deus. Teu trabalho vem de Deus. Não, mas eu sou um bom profissional. Eu sou um bom profissional. Eu sei o que eu estou fazendo. Vem de Deus. Vem de Deus. Não se engane. Nesse mundão velho aí, tem gente melhor do que você, por melhor profissional que você seja, vem de Deus o que você tem. Quando você adquire isso no seu coração, a simplicidade começa a brotar. Você não pensa que você é melhor do que alguém, você sabe que o que você recebeu veio de Deus. O que você come vem de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho ganhado meu dinheiro. Tem ganhado porque Deus tem te dado. Gente, isso é simples, é beabá do evangelho. Mas se você não incorporar isso na sua mente, você vai se tornando uma pessoa cada vez mais distante da simplicidade. E geralmente nós só vamos perceber o quanto nós não somos nada quando estamos presos na ferragem de um carro ou quando estamos presos numa cama de hospital. Aí lá você diz, meu Deus, eu preciso do Senhor para tudo. Olha só eu aqui entrevado, não consigo nem mexer, Senhor, me ajuda. Aí lá você compreende, tudo que eu tenho é graça do Senhor. O ar que eu preciso para respirar, se eu tiver uma parada respiratória daqui a pouquinho, eu preciso de tudo, tudo que vem de Deus. Tudo que eu tenho é do Senhor, minha casa é do Senhor, meu carro é do Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor, logo eu não sou nada. Se tudo que eu tenho vem de Deus, o que eu tenho? Então para de se achar mais do que alguém, porque o que você tem vem de Deus.
Para de pensar, de repente, que você é melhor do que aquela pessoa, que você pode passar por cima, que você pode falar certas coisas, porque... Não. Você tem porque Deus te deu. Por que Ele te deu? Não sei. Talvez te deu mais, talvez te deu um pouco menos, mas te deu. Foi Ele quem te deu. Isso se chama graça. Graça comum, que todos os dias acontece na nossa vida. Essa é a primeira coisa que você tem para você começar a ser simples. Tudo o que eu tenho é de Deus. Mas pastor, só tem uma motinha velho, é de Deus. Pastor, tem um fuquinho caindo aos pedaços, vem de Deus. Pode melhorar? Pode. Mas tudo que você tem, vem de Deus. Outra coisa. Deus cuida do que é seu. É outro caminho para a simplicidade. Por que as pessoas não conseguem ser simples? Porque elas querem se agarrar àquilo que elas têm, para que ninguém tire, para que ninguém roube, para que ninguém tome. A porta da tua casa não protege a tua casa. Por mais que você feche, você não deixa a chave lá na fechadura para o ladrão chegar e abrir. O seu carro, por mais que você acione o alarme, ele não é a prova de roubo. Os bens que você tem dentro da sua casa, por mais que estejam dentro de um cofre bem fechado, não são a prova de roubo. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Tudo o que você tem, se está guardado, é porque está guardado pelo Senhor. Não existe joia no mundo que esteja à prova de roubo, por mais segurança que se tenha criado. Se Deus não proteger, não há segurança nenhuma. Você fecha a janela por precaução, você fecha a porta por precaução, você liga o alarme por precaução, coloca câmeras de segurança por precaução, mas tudo que você tem está guardado, porque está guardado por aquele que vê todas as coisas. Então, se você pensa que vai segurar alguma coisa na sua mão, desista, porque quem segura na sua mão o que deu é o Senhor. Simplicidade. Outra coisa, e essa é a mais difícil. Se o Senhor me deu tudo, se é Ele quem protege, se é Ele quem tira, é Ele quem dá, o que eu tenho também pode estar à disposição dos outros. Se o Senhor é quem me dá, se o Senhor é quem protege, então o que eu tenho também pode estar à disposição dos outros. Quer dizer, Martinho Lutero já dizia uma frase: se os nossos bens não estiverem disponíveis à comunidade, são bens roubados, porque eles não são nossos, eles vêm do Senhor. Tudo o que nós tivermos, nós precisamos também dispor aos demais. Você crê que Deus dá? Você crê que Deus sustenta? Então você não tem medo de repartir. Por que nós não repartimos? Porque vai faltar para mim. Por que eu não dou? Porque vai faltar para mim, pastor. É assim, ó, sabe como é que é, né? Nós estamos passando por crise, pastor. Se eu der um litro de leite para minha vizinha, eu vou ficar com 1 litro a menos, pastor. Sabe como é que é? No final do mês isso vai apertar. Se você crê que Deus ajuda, se você crê que Deus quem dá, e se você crê que Deus quem guarda, você não tem problema nenhum em dar 1 litro de leite. Porque você sabe que o mesmo Deus que te deu, também vai te dar no dia de amanhã. É claro que você não vai entrar numa loucura e vai dizer, toma minha casa, toma tudo que está aí, porque tudo isso aí é seu. Não, Deus também vai te dar inteligência para você saber dar, quando dar, como dar, mas você não tem problema nenhum em dar, porque você sabe, o mesmo Deus que te deu para poder distribuir, amanhã te dará muito mais. Então você é simples, não há dificuldade nenhuma. Isso são atitudes internas que você precisa internalizar, que você precisa tomar lá dentro do seu coração. Primeiro, tudo que eu tenho é de Deus. Segundo, tudo o que eu tenho é guardado por Deus, por mais que eu queira segurar, até o meu emprego, eu posso fazer de tudo, beijar os pés do meu empregador. Se Deus não proteger o meu emprego, amanhã eu estou na rua. Tudo. E em terceiro, se tudo o que eu tenho vem de Deus, também pode estar à disposição do meu irmão. Isso é o começo da simplicidade. Só que aí, se você disser assim, pastor, eu sou simples, viu? Tudo isso aí que o senhor falou, eu já estou por dentro, sou simples. Aí eu vou começar a fazer alguns testes com a tua simplicidade. Como?
com as atitudes externas. Se você me disser, eu sou simples, mas a sua vida não mostrar isso, você não é simples. E eu vou trazer aqui, gente, algumas atitudes que nós precisamos começar a demonstrar e a ter, para que nós possamos alcançar simplicidade no nosso cotidiano. Não é lei, você não precisa concordar com tudo que vai ser falado aqui. São coisas que foram pesquisadas, estudadas, trabalhadas. Você não precisa concordar. Mas são coisas que, se você usar no seu coração, você vai começar a ver que tem coisas que você pode se livrar, que você não precisa viver ansioso pelo que você vai ter amanhã, você não precisa ficar protegendo desesperadamente o que você tem hoje, porque Deus está cuidando de você. Primeira atitude que nós precisamos externamente fazer, para que nós possamos ser simples. Já começou a briga. Compre as coisas por necessidade e não por status. Todo mundo está com o celular melhor. Porque a câmera daquele lá é melhor. Porque aquele lá é muito mais ligeiro. Mas todo mundo na minha sala tem. Todo mundo na igreja já usa aquele iPad. Então, eu estou pensando em também, gostei, eu acho que eu estou pensando que eu estou me sentindo meio atrasado. Você precisa? Ou você vai comprar porque os outros estão comprando? Você precisa? Você realmente precisa? Você necessita disso? Isso que você está pensando em comprar, você precisa disso? Aí você diz, o que isso tem a ver com simplicidade? Tudo. Porque se você adquire uma coisa que você não precisa, você já não é mais simples. Isso já é luxo. Tem gente que não tem nada na vida, o único luxo que tem é um celular, de última geração. Mas é luxo, porque talvez não precisava. Para o salário que aquela pessoa ganha, um celularzinho mais baratinho. Para o que ela precisa, para que você precisa de um iPhone? Se um Samsung Duos lá, aquele mais simplesinho, já faz tudo que você precisa. Não, é porque o iPhone é isso. Você vai usar tudo que o iPhone disponibiliza? Você vai usar todos os recursos que o iPhone dá? Eu duvido que você usa 30% de tudo que o seu celular oferece. Eu duvido. Mas por que você compra? Porque está na boca do povo, porque todo mundo tem, e porque na TV, e porque na internet está dizendo que é o melhor. Você comprou por status, você não comprou por necessidade. Você diz, pastor, isso eu vou esquecer, tá bom? Vou esquecer que você está falando isso. Tudo bem, continue assim. Não há problema nenhum, você está indo para o céu, só que a bagagem está pesando. Porque você está se apegando a coisas que de repente não precisava se apegar. É porque tem um jacaré, aí eu vou pagar um pouquinho mais caro. É porque tem um símbolozinho aqui assim, daí eu vou pagar, sabe, R$300 a mais. Mas é que sabe como é que é, né? Puxa, olha a qualidade. Você encontra de qualidade com preços menores. Você realmente precisa do jacaré? Você realmente precisa do jacaré? Uma vez um jovem veio e disse para mim assim, eu compro caro assim, porque olha só, cara, isso aqui eu já tenho há 3 anos. Pois eu também já devo ter esse sapato aqui há 3 anos, e não é ferracinho. Tem coisas que duram igual, e que são bonitas iguais, e que são de qualidade, e que você não precisa pagar tanto. Você compra pelo status, para poder chegar e dizer, que nem o Kiko do Chaves. Você compra para quê? Você compra por necessidade, ou você compra porque alguém vai ter que olhar aquilo e dizer, é um jacaré? Por que você compra as coisas? Não vou nem falar de carro. Tem gente que compra aquele carro daquele tamanhão, né? Para poder chegar assim, parece que está chegando um tanque. Chega lá, desce uma pessoa desse tamanhinho, desce sozinho. Mas por que você usa esse carro desse tamanho? Eu gosto, sabe? Me sinto nas alturas. Necessidade. Compra um casinho. Você cabe. Eu estou brincando. Mas eu quero que você entenda a simplicidade das coisas.
E isso está tão arraigado dentro de nós, gente, que tem gente que fica ofendido com essa pregação, eu sei. Isso está tão arraigado dentro de nós que eu tenho condições, eu posso, mas você precisa. Se você tem condições, ok, mas você precisa. Compre as coisas por necessidade, pela utilidade delas. Pare de querer impressionar as pessoas com a roupa que você usa e impressione as pessoas com a vida simples que você leva. Toma nos dedos. Essa é a primeira coisa. Compre as coisas pela utilidade e não pelo status. Não se engane. Não se engane. De vez em quando você vai se sentir preso pela marca. Preso. Porque está todo mundo fazendo. Não se engane. Meu Deus, eu tenho que correr. Olha o horário. Segunda coisa. Rejeita tudo aquilo que está viciando você. O celular está te viciando? Você tem que estar o tempo todo com isso? Rejeita ele. Deixa ele em casa 2, 3 dias. Ah, mas vão me ligar. Geralmente as ligações que fazem nem são tão importantes. Geralmente é do presídio, geralmente é para vender. Se é importante, vão correr atrás de ti, em algum lugar vão te achar. Agora, não seja escravo das coisas. Isso é simplicidade. Tem gente que diz, eu não posso ficar sem. Você já não é mais simples. Você já não é mais simples. Ai, mas isso aqui dá uma coceira. Você já não é mais simples. Tudo que vicia, seja celular, seja TV, seja entretenimento, todo excesso é escravidão. E Deus não fez filhos para serem escravos, Ele nos fez para ser livres, inclusive do celular, da televisão e do entretenimento. Livres. Você não precisa ser escravo do WhatsApp, você não precisa ser escravo do Facebook, você não precisa ser escravo do Instagram, você não precisa ser escravo de nada. Você pode ser livre, você pode dizer, eu vou deixar aqui, hoje não vou usar, tá bom. Não seja escravo. Comece a analisar isso no teu coração e verifique como é que você depende das coisas. Terceiro, cria o hábito de dar coisas. Talvez você tenha camiseta demais, calça demais, calçado demais. Esse dia minha esposa ela deixou de assistir um vlog na internet, que ela gosta de assistir vlog, e ela assistiu um vlog de uma moça na internet, e a moça se dizia cristã, e ela ficou muito chateada com a moça, depois que a moça disse que tinha 60 pares de melissa. Porque eu tenho, o pessoal fala mal de mim por aí, mas eu tenho, eu tenho. Para que você tem? 60 pares de melissa. Dá 58, fica com 2. Eu aprendi com minha esposa isso, porque eu tinha costume de armazenar tudo que é camiseta, tudo. Tinha coisa que eu não usava há anos. Minhas camisas sociais ficavam assim, uma junto com a outra, assim, amassadinha. Não adiantava nem passar de tanta camisa que tinha. Aí depois que casei, gente, meu Jesus, minha esposa daqui a pouquinho encontrava dentro de uma sacola camisa bonita, eu dizia, não, tu não vai jogar isso fora. Chega, tu não está usando. Chega, isso aí é para ser dado. Tu não está usando, tu não vai usar. Mas está novinha, está bonita. Você não está usando. No começo eu até brigava, hoje não brigo mais. Amém. Amém. Eu aceito. E com isso eu comecei a aprender. E tem coisas que eu realmente não uso. Está novo, mas pelo fato de eu sempre escolher a mesma roupa, aquilo lá foi ficando para trás. Eu preciso agora me desfazer daquilo. E conforme eu me desfaço, Deus é tão bom que Ele vai me dando outras. Eu me desfaço, e aí eu vou ganhando outros. Deus abençoa a gente. O que nós temos que fazer? É nos libertar disso. Não tem que nada que ter um guarda-roupa com todo tipo de roupa. Tem coisa que você não vai usar nunca. Se desfaz. Tem tanta gente querendo, tanta gente precisando, tanta gente para você abençoar. Isso é simplicidade. Ai, mas eu gosto tanto daquela camiseta porque é da Leves. Você está usando? Não, pastor, é que eu preciso ficar mais leve para poder usar aquela camiseta. Então dá para alguém. Dá para alguém. Tá bom, uma piadinha na hora, coisa boba. Tá bom? Cria o hábito de dar as coisas. Em quarto lugar, se recuse a ser dominado pela propaganda. Geralmente, aquilo que a propaganda oferece
não é o que nós precisamos, não dura quanto tempo nós queremos que dure, e as lembranças não são tão significativas quanto nós pensamos que serão. Quer um exemplo? A tua filha talvez não precisa de uma boneca que come, que chora, que urina, que sua, que tem perfume de bebê, não é? Tem boneca que faz tudo, tem boneca que faz careta, boneca de todo jeito. Tua filha talvez está querendo uma boneca mais simples, mas ela só está querendo uma lembrança significativa. Eu não me lembro eu ganhei uma certa vez um carrinho de controle remoto, mas eu não me lembro dele. E olha que era um carrinho legal, para a época, gente, no final dos anos 80, quando eu era criança, faz muito tempo, os jovens aqui sabem que eu sou velho, no final dos anos 80, o carrinho de controle remoto era muita coisa. Mas tu sabe qual é o brinquedo que eu mais me lembro? Um macaquinho, que conforme você caminhava, ele batia o tambor. É o brinquedo que eu mais lembro, foi o brinquedo que eu mais amei na minha vida. O carrinho de controle remoto, que era muito mais caro, eu não lembro nem como era, qual era a cor. Eu sei que eu tive. Mas aquele macaquinho, eu lembro cada cor, cada detalhe, eu sei como é que era aquele macaquinho, eu lembro até do barulho que ele fazia quando batia no tambor. Talvez teu filho não está querendo a última moda, talvez seu filho não está querendo a última geração daquele brinquedo, talvez ele só está querendo uma lembrança significativa. Não, mas um dia eu vou levar meus filhos, e aí nós vamos nos empanturrar no McDonald's. Talvez ele está só querendo sentar no parque com você, comer um sanduíche simples. Talvez do McDonald's ele não lembre, mas do parque ele vai lembrar para o resto da vida, quando você brincou, sentou, conversou. Simplicidade na vida. Nós estamos empanturrando as nossas crianças de coisas que elas não vão levar nem por 10 anos. E eles estão tendo cada vez menos memórias. Pais que não param mais para ensinar seus filhos a criar brinquedos. Crianças que não criam mais controle, não sabem mais criar carrinho de rolimã. Não sabe nem o que é carrinho de rolimã. Nunca viu, não sabe mais o que é descer de carrinho de rolimã numa rampa. Não, mas eu vou dar um iPad. Precisa de um iPad? Ah, mas você tem que ver a geração que nós estamos vivendo. Pois nós somos uma geração diferente. Nós podemos ensinar simplicidade para os nossos filhos. Pais que ensinam os filhos a fazer pipa, pais que ensinam os filhos a andar de bicicleta, pais que ensinam os filhos a viver o melhor da vida de forma simples, longe das propagandas de TV, longe é isso que você precisa. Não, o pai sabe aquilo que o filho precisa. Traga seu filho para a vida simples. Pare de empanturrar ele com as coisas que a propaganda diz, porque ele vai ter lembranças poucas. As lembranças mais duradouras são aquelas que os pais estão presentes, estão juntos. Isso aqui não é coisa minha, não é opinião minha não, gente, isso aqui é estudo. Isso aqui é comprovado. Pais que trabalham junto com os filhos, levam os filhos lá para a mecânica e dizem, ó filho, você vai engraxar isso aqui. Meu Deus, mas levar uma criança para o trabalho? Leva, se preciso for, num sábado de manhã. Ensina a simplicidade das coisas para o teu filho, tira ele desse mundo que diz que ele tem que adquirir, ao invés de doar, fazer, desenvolver. Se recuse a ser dominado por essas propagandas aí. Sexto lugar, eu vou pular um. Desfrute das coisas, sem precisar delas. O engraçado é que hoje nós não conseguimos mais desfrutar das coisas sem ter. Parece que se nós possuir, nós vamos mais ter controle, e aí quanto mais controle, melhor vai ser. Você pode muito bem ir numa livraria, numa biblioteca pública, ler um livro e deixar ele lá na estante, sem precisar comprar. Pastor, eu preciso. Você realmente precisa? Você realmente precisa. Você pode ir no parque, brincar nos aparelhos lá, e depois ir para casa, sem precisar comprar uma academia para dentro do seu lar. É porque dentro da minha casa, não, você não precisa. Avalie aquilo que você adquire com base na necessidade. Você pode ir na praia sem precisar comprar uma praia. Tem muita coisa que você pode usar sem precisar comprar. Outra coisa,
se aproxima da natureza e você vai ver como Deus é simples. Aí você, não sei se você já fez isso, mas se deita na grama, olha para o céu e você começa a perceber como Deus é simples e como as coisas com Deus funcionam tranquilas. Não há pássaros ansiosos, não há lírios dos campos desesperados, não, tudo funciona tranquilo. Aí você lembra do Salmo, né? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, inclusive eu faço parte disso, e eu não preciso andar preocupado se vou ter, se não vou ter, se quero, se não quero. Eu faço parte dessa criação, e assim como o Senhor cuida do pássaro e dos lírios do campo, o Senhor está cuidando de mim. Usa uma linguagem mais simples. Isso é uma coisa que eu demorei para aprender. Usa uma linguagem mais simples. Seja direto. Tem gente que dá volta e fala, eu não sei se é para parecer mais culto, dá volta, blá, 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 blá. Jesus disse, olha, a tua palavra tem que ser sim, sim, não, não, o que passa disso já é do inimigo. Sem bajulação, você não precisa chegar perto das pessoas e ficar bajulando, falando, não, seja simples. Seja simples, você gosta, chega... irmão, eu amo tanto você. Não precisa dizer, porque eu sou aquela pessoa que te admira. Não, seja simples. Seja simples no falar. Evite falar só para impressionar. E isso tudo tem a ver com simplicidade. Tudo. Não seja um puxa-saco. Desculpa a expressão. Não seja aquela pessoa que fica bajulando. O tempo todo bajulando, as pessoas que chegam perto de você, você está o tempo todo querendo adquirir status, poder. Seja simples na tua palavra, seja simples no teu dizer, seja sim, seja não, seja o que você for falar, seja simples. Tem tanta coisa que eu precisava falar, mas eu vou ter que correr. Para encerrar a nossa fala de hoje, a simplicidade, você só vai adquirir se você orar e vigiar. Se você orar e pedir, Senhor, eu quero um coração simples. Eu não quero um coração que queira ser mais do que os outros. Eu não quero um coração que queira ter mais do que os outros. Eu não quero um coração que pense que é mais do que os outros. Eu quero um coração simples, que não se apegue a nada. E o dia que o Senhor disser assim, meu filho, eu quero, que eu tenha um coração que possa dizer assim, está aqui, Senhor. Não há dor nenhuma em te entregar, porque isso veio de ti. Aí, quando você for ofertar na igreja, você não vai ter dificuldade nenhuma em abençoar. Quando alguém te pedir ajuda, você não vai ter dificuldade nenhuma em ajudar, porque o seu coração é simples, você não se apega, e você sabe que essa vida é passageira, e você sabe que quem cuida de ti é o Senhor. E talvez você possa sair daqui dizendo assim, tudo isso aí não foi para mim, essa palavra aí não tem nada a ver comigo, eu quero continuar sendo como eu sou, porque eu sou uma pessoa muito feliz. Ok, vou terminar contando uma história para você poder entender. Uma vez um menino queria acampar, saiu de casa, os pais ajudaram ele a preparar a mochila, fizeram aquela mochilona, cheia de coisa, barraca, tudo dentro da mochila, botaram, tudo, cantil, bússola, e o menino saiu. Quando ele entrou na floresta, ele encontrou um velhinho, uma sacolinha na mão. E aí, conversa vem com aquele velhinho, ele descobriu que o velhinho também queria passar a noite na mata, para meditar, para pensar, enfim. Mas ele olhou aquela sacolinha do velhinho e pensou, eu tenho barraca, tenho fósforo, eu tenho tudo aqui dentro. Esse velhinho só com uma sacolinha na mão. Chegou uma determinada hora, eles estavam ladeando o rio, e bateu a sede e eles pararam para tomar uma água. Aquele menino deitou a mochila, e quando ele descobriu, os pais tinham colocado o cantil embaixo. Ele teve que tirar tudo de cima para poder pegar o cantil, para poder encher de água. Enquanto isso ele olhou, o velhinho já tinha tomado 3, 4 goles de água, numa canequinha de lata que ele estava levando na sacola. Ficou meio frustrado, guardou tudo dentro da mochila, continuaram o caminho. Chegou uma hora que eles tiveram que atravessar, um trecho onde dava para atravessar a pé, atravessar o rio. O velhinho levantou a sacola, atravessou.
Menino com aquela sacola pesada começou a afundar no lodo e não conseguia sair do lugar. O velhinho voltou, ajudou ele, puxou. E o menino foi ficando frustrado. Pensou, o que esse velhinho tem? Eu que estou preparado, eu estou de bota, estou todo preparado. O que esse velhinho tem? Chegou na hora deles acamparem, era noite. E o velhinho disse, nós precisamos acender um fogo para poder nos proteger aí dos animais ferozes, enfim. Quando o menino foi mexer na bolsa para pegar os fósforos molhados, tinha molhado lá na hora de atravessar o rio. O velhinho pegou uma pederneira, juntou uns gravetos e fogo. Aquele guri extravasou a frustração dele, disse, o senhor vem com uma sacolinha e faz tudo. Eu vim com essa mochila desse tamanho e a única coisa que eu fiz foi me incomodar. Aquele velhinho disse assim, meu filho, não basta saber o caminho que você quer seguir e nem para onde você vai ir. Você tem que saber o que você vai levar. Você pode até estar seguindo o caminho certo. Eu estou seguindo Jesus, eu estou no caminho certo. Mas o que você está levando? Será que não tem bagagem demais nessa tua mala aí? Será que não tem coisas que o Senhor já disse assim para você, se desfaz e você está sendo teimoso em guardar? Será que não tem coisa que você está amando demais? O Espírito Santo já disse assim, esse móvel aí já era para estar na casa de outro irmão, mas você diz, mas está tão bonitinho, está guardando isso aqui, está guardando aquilo lá, e o Senhor diz, dá meu filho, se desfaz, isso aí te atrapalha na caminhada, mas é um simples móvel Senhor, mas olha onde é que está o teu coração. Fica de pé. Jesus, quando ordenou os discípulos a irem para pregar, ele mandou de 2 em 2, e ele deu uma ordem bem difícil para os discípulos. Ele disse assim, vocês vão, mas vocês não levam nada no caminho, vocês só levem um bordão, não leva pão, não leva saco de viagem, não leva dinheiro, vocês vão calçar sandália, mas vocês não vão usar 2 peças de roupa, é só uma. Talvez algum discípulo ia perguntar, mas por que Senhor? O Senhor diz, para você cumprir a sua missão e não se preocupar de trocar de roupa, para ser mais rápido, você vai precisar de uma túnica só. Uma túnica só. Não precisa de pompa, não precisa querer aparecer, a única coisa que vocês têm que levar é um bordão, uma peça de roupa, calçar sandálias. Com isso vocês vão fazer a missão. E foi assim que os discípulos foram. Tem que saber o que vai levar no caminho. Não basta saber aonde quer chegar e nem como vai. Tem que saber o que está levando. Se você levar 2 túnicas, talvez uma das túnicas vai te atrapalhar. Se você levar um saco de comida, talvez esse saco de comida vai te atrapalhar. Deixa que Deus vai cuidar de você. Pede para o Senhor, Senhor, eu quero carregar só o que é suficiente nessa caminhada cristã. Eu quero ser simples como Tu és. Quero ser simples como Tu és. Não quero ficar me apegando às coisas que hoje vem, amanhã eu vou embora. Não, eu quero me apegar a Ti, que Tu seja o meu maior prazer. E tudo aquilo que eu tiver, eu sei que será bem aplicado. Eu quero orar por vocês. Nosso horário não permite mais nós orarmos ajoelhados. Hoje eu falei demais. Mas que essa palavra cale no teu coração, se aplique para você, que Deus te dê sabedoria. Tem tanta coisa que eu não posso falar, mas o Espírito Santo pode. Feche os seus olhos agora e a oração que nós vamos fazer é: Senhor, eu quero ser simples como Tu és simples. Faça essa oração, Senhor. Diga: Senhor, há alguma coisa que eu tenho em excesso na minha vida? Há alguma coisa que é demais na minha vida? Eu quero ser simples. A disciplina da simplicidade seja todo dia sendo aplicada na minha vida. Diga: Senhor, eu não quero amar nada mais do que a Ti. A Tua palavra diz que é para buscar primeiro o reino de Deus. Então é isso que eu quero ser, buscar primeiro o Teu reino e nada mais. Eu não quero me preocupar se vou perder, eu não quero me preocupar com o que eu preciso ganhar, não, eu só quero me preocupar em buscar o Teu reino e todas as coisas me serão acrescentadas. Faça essa oração. Espírito Santo de Deus, eu falei da Tua palavra e da simplicidade que o Senhor quer que os Teus filhos alcancem. Senhor, esse mundo é mau e esse mundo nos engana, e de tanto nós ouvirmos as mesmas coisas, nós já estamos acreditando que quanto mais tivermos, melhor. Nós já estamos acreditando que quanto melhor nós tivermos, mais satisfeitos nós estaremos. Mas, Senhor, nós sabemos que a Tua palavra, ela nos chama à simplicidade de vida.
para que nós possamos caminhar bem a vida cristã, sem bagagens que nos atrapalhem, que nós possamos saber deixar coisas pelo caminho, que nós possamos abrir mão de coisas que nos são talvez preciosas, ó Pai, mas que nós possamos deixar para trás para alcançar o prêmio que o Senhor tem preparado para nós. Ó Espírito de Deus, ajude o teu filho, ó Deus, a comprar as coisas que necessita, que o Senhor já tem preparado para ele, mas ajude ele a comprar com simplicidade, Senhor. Ajude a vestir com simplicidade, a comer com simplicidade, a andar com simplicidade, a viver com simplicidade, a doar com simplicidade, com amor, com carinho, a distribuir se preciso for. Ajude a tua igreja a ser simples como tu foi simples. Tu nunca tivesse luxo, Senhor. No nosso mundo o herói é aquele que conquista todas as coisas, mas no teu mundo o herói é aquele que dá todas as coisas. E tu se desfizesse do mundo de glória que tu vivia, para viver a pobreza entre nós. Nós possamos aprender a tua simplicidade, Senhor, e os bens que o Senhor nos tem dado, nós possamos dizer que são teus, e que o Senhor pode fazer o que for. Espírito, tenha liberdade para tomar aquilo que tu queres tomar, tenha liberdade para tirar o que tu queres tirar. Tenha liberdade, Espírito do Senhor, para tomar aquilo que nos atrapalha. Não permita, Deus, que nós venhamos ser teimosos, andar com mochilas pesadas nesse caminho. Não permita, Senhor, que nós venhamos tropeçar nos nossos próprios pés, e que nós venhamos tropeçar nas nossas próprias coisas, e que nós venhamos tropeçar no nosso próprio coração. Nos ajuda a ser simples, Senhor, como simples é o Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Abraça a pessoa que está do seu lado aí e diz para ela: vamos ser simples, irmão. Vamos ser simples. Vamos ser simples. Se nós formos simples, não dói. Se você for simples, não dói. O desemprego chega, você não se preocupa. A crise chega, você não se preocupa. Vamos ser simples. Vamos ser uma família simples. Vamos ser uma igreja simples. Aleluia.